Nas últimas semanas, o noticiário brasileiro tem trazido inúmeras matérias sobre uma possível reforma do sistema previdenciário brasileiro. Essa reforma está tirando o sono de muitos segurados, pois ela trata de uma série de retiradas de direitos. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Valdemar Ramos, que é especialista na área da Previdência Social, para a gente entender como que essa reforma pode afetar os seus direitos e o que ele entende de uma reforma previdenciária que seja justa e compatível com a nossa realidade social. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, doutor? Eu vou direto na canela, eu vou direto ao ponto. Tem se falado muito para o leigo e o debate acalorado que está tendo no noticiário é sobre o fim da aposentadoria. O que significa esse termo, fim da aposentadoria? O porquê disso é possível? Como que isso é possível? Perfeitamente, doutor. Nós sempre fomos favoráveis a uma reforma da Previdência Social, uma reforma séria, uma reforma justa, uma reforma que fosse amplamente discutida com a sociedade, mas o que nós estamos presenciando não é nada disso, muito pelo contrário. A reforma da Previdência Social está sendo realizada às pressas, por intermédio de medida provisória, sem qualquer estudo ou discussão com a sociedade se essas medidas realmente vão impactar na diminuição de custos e se vai trazer um equilíbrio no sistema previdenciário. Muito pelo contrário, o que nós estamos acompanhando, o que se tem feito são severas restrições aos direitos essenciais, tanto dos segurados da Previdência Social quanto dos trabalhadores. Então, são várias medidas, doutor, que nós estamos acompanhando, como recentemente a medida 739, que restringiu de forma muito significativa o acesso ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e nós temos também notícias de que brevemente nós teremos outras medidas provisórias, uma delas inclusive que é implementar uma idade mínima para a pessoa obter uma aposentadoria independentemente do tempo de contribuição. Isso vai ser de forma escalonada, mas o prazo, a idade que o governo quer determinar é a idade de 70 anos, doutor. Então, é uma coisa no mínimo absurda a pessoa se aposentar com 70 anos. Isso porque, pelo IBGE, a expectativa de vida hoje do cidadão brasileiro é em torno de 75 anos de idade. Só que existem alguns estados em que essa média ela não é respeitada. Por exemplo, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, tem em média ali esses três estados 70 a 72 anos de expectativa de vida. Então, levando em consideração a aposentadoria aos 70 anos, essa pessoa, por exemplo, que vive no Pernambuco, no Sergipe, no Maranhão, ou em outro estado cuja expectativa de vida definida pelo IBGE não é respeitada, de 75 anos, é um pouco menor, porque 75 anos é a média nacional de todos os estados. Então essa pessoa ela vai trabalhar a vida inteira, ela vai contribuir a vida inteira, e quando completar 60 anos, se tiver sorte, ela vai obter a aposentadoria, e ela, como a expectativa de vida nesses estados são de 2 anos ou 3 a mais, então aos 72, 73, ela já não vai mais receber a sua aposentadoria. Então, ela contribuiu a vida inteira e recebeu 2 ou 3 anos de benefício previdenciário. Ou ainda, a gente pode até levar em consideração a própria expectativa de vida definida pelo IBGE. A pessoa trabalhou a vida inteira, contribuiu até os seus 70 anos de idade, e ela vai receber o benefício por apenas e tão somente 5 anos. Então não existe um equilíbrio, não é razoável, não é possível acreditar que uma pessoa aos 70 anos vai obter uma aposentadoria e ela vai aproveitar ali um descanso, um momento que ela tem que curtir a vida com seus familiares, aproveitar um momento em que ela passou uma vida inteira trabalhando muito, para no final da sua vida ela utilizar esse valor, que geralmente é um valor muito aquém daquele salário que ela recebia, para apenas e tão somente comprar remédios. Então, mal a sobrevivência dessa pessoa vai ser suprida por essa aposentadoria aos 70 anos. Então, é uma medida, que está sendo estudada, que possivelmente vai ser proposta para o Congresso Nacional, mas que nós entendemos que é uma medida muito drástica, uma medida que ela restringe, ela retroage a garantia de vários direitos sociais, e que se essa medida provisória, que ainda
vai ser apresentada for aprovada, doutor, nós consideramos que haverá um grande prejuízo social, haverá uma amplitude da miséria no nosso país, e isso não é bom para o governo, não é bom para a sociedade, não é bom até para a economia. Ao que se parece, então, o senhor pode entender que o sonho da aposentadoria esteja terminando no nosso país? Aquela típica afirmação de descansar na aposentadoria, pelo visto, a ideia do governo hoje é finalizar. Me parece que a gente possa já a chegar a pensar algo nesse tipo. E a segunda pergunta, e aí é de cunho muito pessoal que eu quero fazer para o senhor ser um especialista na área, a previdência social vai começar a deixar de valer a pena para o trabalhador? Olha, doutor, em relação à primeira pergunta, na verdade, o acesso à previdência social não é que ela vai acabar num prazo curto de tempo, mas o acesso à previdência social hoje, com essas medidas, está cada vez mais restrito. Na verdade, o que o Estado está implementando é disponibilizar somente o mínimo necessário para alguns segurados, para alguns trabalhadores. Na verdade, o que o Estado quer é que aquela pessoa ela consiga prover o seu sustento até o final da sua vida, e que a previdência social ela vai ficar quase como uma assistência social, ela vai disponibilizar, apesar que a assistência social não depende de contribuição e a previdência é compulsória, a pessoa é obrigada a contribuir, mas vai quase que se equiparar a uma assistência social, só vai disponibilizar algum benefício para aqueles que realmente dela necessita, né, da previdência social, o que é errado, porque a previdência social ela tem um caráter contributivo, não é uma assistência social, não é algo gratuito. O trabalhador, o segurado, ele contribui para ter direito ao recebimento daquele benefício futuro quando ela não tem mais forças para prover o seu próprio sustento. Então, com essas medidas, nós acreditamos que sim, os benefícios previdenciários estão cada vez mais restritos e a tendência é que ele chegue num patamar que vai ficar inacessível para a maioria da população. Vai haver um desequilíbrio, a pessoa vai contribuir a vida inteira e não vai ter a contrapartida do recebimento do benefício previdenciário se for implementado essa idade de 70 anos, doutor. Então isso é lamentável que acontece. Agora, o meu ponto de vista pessoal, se vale a pena ou não a pessoa pagar, contribuir com a Previdência Social, infelizmente não tem como optar, porque hoje, por lei, a contribuição previdenciária é compulsória. Basta a pessoa, o trabalhador, prestar algum serviço remunerado que automaticamente ele já será um devedor da Previdência Social. Ele tem que contribuir. Quando é a empresa retém as contribuições desse trabalhador e repassa para a Previdência junto com a contribuição da empresa. Quando é o contribuinte individual, ele tem que realizar o seu cadastro na Previdência, sua filiação e inscrição e realizar o pagamento das contribuições. Ele é devedor sim. A única hipótese que a pessoa pode ou não contribuir é na hipótese do segurado facultativo, dona de casa, estudante ou desempregado. Agora, se houvesse uma opção entre a pessoa pagar a previdência ou investir esse valor que seria destinado para a previdência social em um fundo, em algum investimento qualquer, ou até mesmo numa previdência privada, evidentemente que seria muito mais vantajoso essa pessoa partir para um outro caminho. Mas infelizmente não há essa opção, doutor. Não há. Bom, doutor, é obviamente que esse assunto choca, é um assunto delicado, é um assunto que mexe com a vida, com a saúde e com o futuro de milhares e milhares de pessoas, assim como eu e você. A gente não tem como esgotar o tema, né? É um tema complexo, é um tema doído, é um tema sensível. A gente não tem como falar tudo o que a gente gostaria de falar aqui. Até entrando nessa questão que o doutor falou que é um tema doído e realmente causa revolta pra gente, até pra gente finalizar, doutor, uma última medida que tem sido especulado no âmbito político é a questão de desvincular o pagamento do valor da aposentadoria ao salário mínimo. O que isso significa? Hoje está previsto na Constituição Federal que qualquer benefício previdenciário que substitua a renda do trabalhador não pode ser pago abaixo de um salário mínimo.
Então, com essas novas propostas que estão para ser enviadas para o Congresso, o que vai se propor? Que o benefício de aposentadoria seja o seu reajuste desvinculado do salário mínimo, isso para quem ganha no patamar mínimo, para que seja viabilizado o governo estabelecer algum índice específico para que esse benefício tenha um reajuste menor que o salário mínimo. Então, o que vai acontecer? O salário mínimo vai ser maior do que o valor mínimo pago de aposentadoria. Então vai chegar ao patamar de uma aposentadoria ser pago sob o valor da metade ou 1/3 do valor do salário mínimo, que nós consideramos um severo retrocesso, um absurdo, e eu acredito e também tenho expectativa de que essas medidas drásticas não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, até mesmo porque isso corrompe diversas garantias constitucionais e diversas garantias à Seguridade Social que estão previstas na nossa Constituição Federal, doutor. Então, é um tema, como o doutor bem colocou, muito delicado, é um tema doído, é um tema que causa até revolta quando nós nos deparamos com essas medidas que estão sendo tomadas e vão ser tomadas ainda pelo governo. Doutora, a gente não tem a possibilidade de debater todas as questões. É uma discussão que foge da nossa esfera jurídica e entra numa esfera política. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço. Seus pontos de vista eles são extremamente humanos. Eles são pontos de vista que vão de encontro com o que a população está sentindo, com as dúvidas que estão surgindo. Mas, em nome do site Saber a Lei, a gente se coloca à disposição. Se você tem uma ideia, uma opinião ou uma questão que vocês queiram passar para a gente se coloca à inteira disposição para debater essas questões sobre previdência social e, neste caso, debater o próprio país. Eu te agradeço, doutor, e vamos, na verdade, torcer para que o nosso Congresso Nacional tenha bom senso na condução dessa reforma previdenciária. Perfeito, doutor. Agradeço aí a conversa e estamos sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Existe a possibilidade, então, de mesmo a pessoa que não tem o benefício cessado, ela ingressar com uma ação para que seja transformado o benefício de aposentadoria por invalidez para uma aposentadoria por tempo de serviço? Existe essa possibilidade? E já emenda uma segunda pergunta. É positivo essa transformação? Ela causa mais segurança? Ou ela causa uma diminuição do valor do benefício? Gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho essa questão.